Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num debate que vira e mexe, esquenta aqui no Brasil, né? A relação entre religião e educação pública. Exato. Vamos olhar especificamente para uma série de propostas legislativas agora, de 2025, que tentam, assim, inserir práticas e conteúdos religiosos, principalmente cristãos, bíblicos, no dia a dia das escolas. É isso aí. E o nosso guia para essa exploração é um material bem curioso, digamos, divulgado agora, 15 de outubro de 2025, pelo movimento COEP. Ah, Comunidade de Olho na Escola Pública. Essa mesma. Eles usaram uma tática provocadora. Criaram o tal Prêmio Ig Nobel de Educação 2025. É um jeito irônico, sabe? Para chamar atenção e criticar essas iniciativas que eles acham problemáticas. Um prêmio para pior ideia. Tipo isso. Uma sátira, mas com um fundo de denúncia bem sério, pelo visto. Exatamente. A nossa missão aqui é justamente essa. Desmembrar o que está por trás dessas propostas premiadas, entender a crítica do COEP e, claro, revisitar os argumentos sobre um pilar fundamental, né? O princípio do Estado laico na educação brasileira. Ok, vamos desempacotar isso então. É fundamental entender a intenção do COEP aí. O nome Ig Nobel, né, faz uma alusão direta àquele prêmio internacional que premia pesquisas científicas. Primeiro engraçadas, depois que fazem pensar. Sim, conheço. Aqui a ironia é usada para classificar essas propostas legislativas como retrógradas, algumas, na visão deles, beirando o absurdo mesmo, e fundamentalmente antidemocráticas. O ponto central da crítica é que elas são uma ameaça direta à laicidade da escola pública, um espaço que deveria ser neutro, né, em termos religiosos. E essa ameaça se concretiza como, exatamente, na visão deles? Qual o receio principal do COEP? Olha, a grande preocupação é a possibilidade real de transformar as escolas, que são instituições do Estado, né, em locais de proselitismo religioso. Usar a escola para converter alunos, basicamente. Isso, tentar atrair alunos para uma fé específica. Isso criaria uma confusão perigosa entre as funções do Estado e das igrejas, misturando o currículo pedagógico, que tem que ser baseado em ciência, em pluralidade, com o catecismo, que é a instrução de uma fé específica. Entendi. Eles argumentam que isso fere de morte o princípio constitucional do Estado laico, que existe no Brasil, olha, desde 1891 e foi super reafirmado na Constituição de 88. E esse princípio não é só uma formalidade, né? De jeito nenhum. É a garantia de que todas as crenças, e também quem não tem crença nenhuma, possam coexistir com respeito. É o que protege a diversidade cultural, religiosa do país dentro da escola, sabe? E também o desenvolvimento do espírito crítico, da liberdade de pensamento dos estudantes. Entendido, pano de fundo. Então vamos analisar os indicados, os vencedores desse prêmio satírico. O COEP usou humor, mas está apontando para projetos de lei reais, né? Com consequências que podem ser bem sérias. É aqui que a coisa fica interessante. Que tal começar com o PL 4134 de 2024? Foi proposto pela deputada missionária Michelle Collins, lá de Pernambuco. Nível federal. O que ele sugere? Esse projeto, o PL 4134-2024, lembrando, PL é projeto de lei, ainda precisa ser votado, né? Ele busca autorizar a realização de rituais religiosos dentro das escolas, públicas e privadas. Rituais? Como assim? A ideia é que sejam voluntários e ocorram nos intervalos ou em horários que não atrapalhem as aulas. Só que tem um detalhe crucial. O projeto prevê multa para a direção da escola ou para o gestor que impedir esses rituais. Opa! Interessante essa combinação. Voluntário, mas com multa para quem não permitir. Parece ter uma tensão aí, não? Como o COEP lê isso? Eles acham que é voluntário mesmo? É justamente essa tensão que o COEP critica. Eles argumentam que, mesmo com a palavra voluntário no texto, a própria lei, ao permitir e regulamentar esses ritos dentro da escola, já está institucionalizando. Ah, entendi.
torna oficial, de certa forma. Exato. Passa a ter um lugar oficial dentro da escola pública. E mais, a existência dessa permissão legal, e ainda por cima com a ameaça de multa, cria o que eles chamam de pressão simbólica e institucional. Alunos de outras religiões ou sem religião podem se sentir coagidos a participar ou, no mínimo, desconfortáveis por não participar, sabe? A tal voluntariedade, na prática, ficaria comprometida, afetaria a liberdade de consciência de cada um. E a multa? A multa é vista como um instrumento claro de pressão sobre a gestão da escola para aceitar essas práticas, independente da diversidade de crenças da comunidade escolar ali. Essa questão da pressão implícita é um ponto bem delicado. E parece que essa linha de propostas não é só federal. O COEP também destaca coisas municipais, certo? Como o PL 249 de 2025 lá em Manaus, do vereador Raif Matos. Qual a ideia ali? Sim, o movimento se espalha, né? Esse PL municipal em Manaus é bem específico. Ele propõe criar o intervalo bíblico nas escolas da cidade, públicas e privadas também. Intervalo bíblico. Isso. A ideia seria dedicar um tempo no intervalo para ler a Bíblia, fazer oração, meditação, tudo baseado nos preceitos bíblicos. De novo, o texto diz que a participação seria voluntária e a organização ficaria com os próprios estudantes interessados. Intervalo bíblico? O nome já direciona bastante, né? A crítica do COEP aqui deve seguir a mesma lógica, imagino. A questão de institucionalizar uma crença específica. Exatamente. Para eles, o problema se repete, e talvez até piora pela especificidade. Ao criar um momento com um nome tão marcado, intervalo bíblico, a proposta não só institucionaliza a prática religiosa, mas faz isso privilegiando explicitamente uma única tradição, a cristã, e um livro sagrado, a Bíblia. Entendi. Mandou uma mensagem, né? Claro, uma mensagem de que essa crença tem um status especial ali dentro da escola. O que bate de frente com o dever de neutralidade religiosa do Estado e das suas instituições como a escola pública. Mesmo que a participação seja voluntária, a iniciativa em si já marcaria o espaço escolar com uma identidade religiosa particular. Fica claro como essas propostas, mesmo com essa roupagem de voluntariedade, levantam questões sérias sobre a laicidade. Mas teve caso que foi além da proposta, chegou a virar lei, ainda que por pouco tempo. O COE cita o exemplo de São José do Rio Preto, em São Paulo. O que rolou lá com a Lei Municipal 14.776? Esse caso de Rio Preto é emblemático, porque a proposta foi ainda mais direta. Veio de um PL do vereador Luciano Julião, também do PL. A lei municipal simplesmente tornava obrigatória a oração do Pai Nosso em todas as escolas públicas e privadas do município, pelo menos uma vez por semana. Obrigatória. Sem voluntariedade nenhuma. Nenhuma, era imposição mesmo. E essa lei chegou a ser sancionada pelo prefeito, o coronel Fábio Cândido, também do PL, entrou em vigor. Nossa! Oração obrigatória em escola pública e privada. Isso parece uma violação bem mais flagrante, né? Do princípio da laicidade. Como é que isso se resolveu? Resolveu-se, pelo menos por enquanto, nos tribunais. Quase que imediatamente depois da sanção, várias entidades, tipo o Sindicato dos Professores, a APUESP e o Ministério Público de São Paulo, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, né? Que é aquele mecanismo para questionar se uma lei fere a Constituição. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, concordou com os argumentos e deu uma liminar, uma decisão provisória, urgente, suspendendo os efeitos da lei. Então a justiça interveio rapidamente. Sim, para o COEP, esse caso é um exemplo cristalino de como essas iniciativas ferem a Constituição. Ao impor uma prática religiosa específica, a oração cristã, num ambiente que devia acolher todo mundo, independente da fé. A decisão do TJSP, mesmo inicial, reforçou a visão de que a lei era inconstitucional, violava a laicidade e a liberdade religiosa. Essa decisão judicial é um sinal forte. O material do COEP menciona que esses não são casos isolados, né? Que tem outras propostas parecidas circulando por aí. Que outros tipos de iniciativas eles premiaram com ignóbio? Sim,
Eles alertam para uma variedade de frentes que consideram igualmente preocupantes. Mencionam, por exemplo, projetos que querem substituir disciplinas como filosofia e sociologia. Que são voltadas para o pensamento crítico. Exato. Trocar por conteúdos focados em valores familiares cristãos, o que claramente direciona o ensino para uma perspectiva religiosa específica. Citam também tentativas de ressuscitar o modelo das escolas cívico-militares. Aquele programa federal que acabou? Esse mesmo, mas agora com a intenção de adicionar componentes religiosos explícitos a esse modelo. E outra frente que preocupa muito o COEP são os projetos que defendem implementar o ensino religioso confessional na grade curricular. Confessional. O que significa isso? Confessional significa que seria o ensino da doutrina de uma religião específica, ministrado por professores indicados pelas próprias igrejas. Na prática, isso transformaria a sala de aula num espaço de catequese, né? Com dinheiro público. Financiado com dinheiro público, o que é vedado pela Constituição na maioria das interpretações jurídicas que já existem. É um cenário bem complexo. Várias frentes tentando de jeitos diferentes colocar elementos religiosos específicos na rotina da escola. E o movimento COEP, no material deles, faz um contraponto muito forte, né? Eles colocam toda essa energia gasta nesses debates em contraste com as necessidades urgentes e bem concretas da educação pública no Brasil. Exatamente. Essa é talvez a crítica mais contundente do COEP. Aqui expõe uma ironia que dói. Eles perguntam, enquanto o debate público, o debate legislativo pega fogo em torno da presença da Bíblia, de oração, de rito religioso na escola, quem está olhando para os problemas estruturais? Para os problemas materiais, pedagógicos, que afetam milhões de alunos e professores todo dia. É verdade, a energia política, midiática, parece muitas vezes desviada para essas pautas, né? Com certeza. E que problemas são esses que o COEP diz que estão sendo negligenciados em favor dessa agenda religiosa? Olha, a lista é infelizmente longa e conhecida para quem acompanha a realidade da escola pública. Eles mencionam coisas básicas, tipo infraestrutura precária, escola com goteira, falta de manutenção, banheiro ruim, falta de biblioteca, de laboratório. Apontam a falta crônica de professores em várias disciplinas, o que leva a turma sem aula ou professor sobrecarregado. Turmas lotadas também, né? Turmas superlotadas, que torna quase impossível um acompanhamento pedagógico individualizado. Mencionam a questão da merenda escolar. Muitos alunos dependem dela para ter uma refeição nutritiva no dia, mas que nem sempre é adequada nem suficiente. E os professores? E, claro, destacam as condições de trabalho dos professores. Salário baixo, falta de reconhecimento, falta de formação continuada. Então, a ironia que o COEP aponta é essa. Para quem defende essas leis religiosas, o problema da educação parece ser a falta de Deus na escola, e não essas questões tão palpáveis e urgentes que afetam a qualidade do ensino, o bem-estar de todo mundo. Precisamente. O COEP sugere que há um desvio deliberado de foco. Questões de ordem ideológica, religiosa, que atendem a nichos políticos específicos, acabam ganhando um espaço desproporcional na agenda pública. Enquanto isso, a busca por solução para os problemas concretos, financiamento, valorização profissional, infraestrutura, atualização pedagógica fica em segundo plano. É como se a solução para a goteira fosse uma oração obrigatória e não consertar o telhado. Exato. Essa é a imagem. Essa crítica sobre prioridades é muito forte. Indo além disso, o COEP também detalha os riscos, as implicações mais diretas que eles enxergam nessas propostas. É fascinante e um pouco assustadora a quantidade de preocupações diferentes que eles levantam. Poderíamos agrupar esses riscos para entender melhor? Sim, podemos organizar as preocupações do COEP em algumas categorias principais. A primeira, e talvez a mais fundamental, é a violação constitucional e legal. Como a gente já falou, o princípio do Estado laico é cláusula pétrea em muitos aspectos. Leis que promovem uma religião específica, que obrigam práticas religiosas ou usam o espaço público para proselitismo, são vistas como inconstitucionais.
O caso de Rio Preto é um exemplo disso. Exato, com a intervenção do judiciário mostrou essa inconstitucionalidade na prática. Isso gera um ciclo. Aprovam leis que já nascem com grande chance de serem contestadas na justiça. E quanto ao impacto nas pessoas dentro da escola? Alunos, professores? Aí a gente entra na segunda categoria de riscos, que podemos chamar de ameaça à liberdade e à inclusão. Mesmo quando as propostas falam em voluntariedade, o COEP alerta para o risco real de coerção, social ou institucional. Coerção, como assim? Numa escola que deveria ser um ambiente de acolhimento para todos, né? A presença de rituais ou ensinamentos de uma religião dominante pode fazer com que alunos de minorias religiosas ou sem religião se sintam pressionados a participar, ou então excluídos e estigmatizados se não participarem. Isso fere a liberdade de crença, a consciência de cada um. Além disso, propostas focadas explicitamente numa religião, como o intervalo bíblico ou a oração do Pai Nosso, configuram discriminação religiosa. Elas marginalizam todas as outras fés e visões de mundo presentes ali. A escola pública deixa de ser um espaço comum, passa a espelhar a visão de um grupo específico. E a multa prevista naquele PL federal? A multa no PL 4134 é um indicativo claro de como a pressão pode se tornar institucionalizada, né? Pressiona a direção da escola. Escolar que deveria ser de segurança para todos. E quais seriam as consequências mais amplas, para além da escola individual? Isso nos leva a uma terceira categoria, as consequências sistêmicas e pedagógicas. O COEP aponta o risco do precedente perigoso. Aprovar uma medida, mesmo que pareça pequena, pode normalizar a presença religiosa no espaço público e abrir caminho para iniciativas mais invasivas no futuro, tipo ensino confessional obrigatório. Exatamente. Ou exibição de símbolos religiosos, parcerias formais com igrejas para definir conteúdo. Outra consequência é a judicialização e instabilidade. Como vimos, essas leis vivem parando nos tribunais. Geram ADIs, liminares, recursos. Isso consome um tempo e recursos enormes. Do sistema de justiça, do legislativo, do executivo, da sociedade civil. Recursos que poderiam ir para a educação de verdade. Pois é, poderiam ser usados para debater e implementar melhorias educacionais reais. Gerem segurança jurídica, desvia o foco e, por fim, tem um desvio do foco pedagógico. O tempo e a energia gastos com práticas religiosas na escola poderiam ser usados por ensino das disciplinas, para atividades de debate plural, para o desenvolvimento do pensamento crítico que considera vários pontos de vista. Introduzir dogma, ritual específico, pode ir na contramão do objetivo de formar cidadãos com autonomia intelectual, sabe? Capazes de analisar diferentes perspectivas. Então, o que tudo isso nos mostra, recapitulando rapidinho, a gente explorou propostas bem específicas de 2025 que querem introduzir elementos religiosos em escolas públicas, analisamos a crítica ácida e preocupada do movimento COEP com esse prêmio Ig Nobel irônico e detalhamos os múltiplos argumentos legais, sociais, pedagógicos que eles levantam para defender uma escola pública laica. E o que emerge com clareza dessa análise, e que o COEP enfatiza muito, é uma tensão fundamental. De um lado está a defesa da Constituição, do Estado laico, da escola pública como um território de diversidade, de produção e difusão de conhecimento científico, de respeito mútuo, de formação para a cidadania crítica. E do outro lado? Do outro lado, a gente vê essas iniciativas que buscam ativamente inserir dogmas, rituais, visões de mundo, de uma religião específica nesse mesmo espaço, muitas vezes ignorando a pluralidade que existe e os próprios objetivos da educação pública. O COEP, no final do material, não fica só na crítica. Eles também propõem uma postura ativa, não é? Sim, eles concluem reforçando a visão deles. A escola pública tem que ser um bastião da ciência, do respeito à diversidade, da liberdade de pensamento, e não um campo para pregação ou imposição religiosa. A meta da educação para eles é formar cidadãos críticos, autônomos, livres. E diante das ameaças que eles percebem, eles fazem um chamado à ação, incentivam pais, alunos, professores, a sociedade em geral,
a monitorar projetos de lei nas sociedades, nos seus estados, a mobilizar as comunidades escolares para debater o tema, a usar as redes sociais para denunciar, para conscientizar e a apoiar as ações legais que buscam barrar propostas consideradas inconstitucionais e prejudiciais à educação pública. Para a gente fechar essa nossa conversa, qual seria uma reflexão final que esse material do COEP nos provoca a fazer? Algo para a gente pensar depois. Olha, a fonte dedica muita energia a defender a escola como um espaço essencial para a democracia, para o livre pensamento. Quase como uma linha de frente contra tentativas de controle ideológico ou religioso. Isso, claro, levanta uma questão importante, que vai além da simples aplicação da lei, né? Uhum. Qual seria, pensando na prática do dia a dia, como é que uma sociedade tão diversa, tão plural como a brasileira, pode efetivamente equilibrar o respeito genuíno às diferentes convicções religiosas, filosóficas, pessoais, familiares, com a necessidade de garantir uma educação pública que seja realmente inclusiva, que acolha todo mundo sem distinção e que cumpra seu papel fundamental de desenvolver a autonomia intelectual, o pensamento crítico em todos os estudantes, não importa a origem ou a crença. É um equilíbrio difícil de achar, né? É um desafio constante. Encontrar esse equilíbrio na prática cotidiana das escolas exige mais do que só leis. Exige diálogo, sensibilidade e um compromisso coletivo com a própria ideia de educação pública.